Tem dores que a gente não escolheu viver. Perdas que chegaram sem aviso. Feridas, queridos, que ninguém viu sangrar. Isso é mensagem e fé. E essa palavra é exatamente para você. A dor, queridos, ela faz parte da caminhada humana. Ela não pede licença. Ela chega, machuca e muitas das vezes cala a nossa alma. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo assim. Um tempo de lágrimas escondidas. De noites mal dormidas. E de perguntas sem respostas. Mas a palavra de Deus, ela nos lembra hoje. Salmos, capítulo 30 e o verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que a dor, queridos, ela não é permanente. Ela tem um prazo. Ela tem limite. Ela não é o final da nossa história. Entenda, Deus, Ele nunca prometeu uma vida sem dor, mas prometeu a presença sempre em nossas vidas. Há dores que vêm para nos quebrar e outras que vêm para nos ensinar, queridos, a depender ainda mais de Deus. Sabe, quando dói, a gente amadurece. Quando dói, a gente aprende, queridos, a orar diferente, com mais unção. Quando dói, a gente entende que não controla tudo. Mas é exatamente depois da dor que Deus, Ele começa a liberar cura. A cura da alma. A cura, queridos, do coração. A cura da esperança. E junto com a cura, Deus, Ele libera também a bênção. Talvez você ainda não veja. Talvez ainda você esteja no processo. Mas Deus, Ele não desperdiça sofrimento. Ele transforma feridas em testemunho. Ele transforma as lágrimas em aprendizado. Ele transforma, queridos, essa sua dor em força. A Bíblia diz em Salmos 34 e o versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Agora, note muito bem. Não diz que o justo não passa por aflições, mas diz que Deus o livra de todas. Então hoje, se você está ferido, não desista. Se hoje, queridos, você está cansado, não pare. Se está doendo, confie. Porque depois da dor vem a cura e depois da cura vem a bênção tão esperada. Deus ainda, queridos, está escrevendo a sua história. E o próximo capítulo não será de sofrimento. Será de bênçãos sobre bênçãos, queridos. Milagres em cima de milagres. Será de restauração, libertação, cura, portas abertas. Mas não desista. Eu quero que você, queridos, tenha muita fé agora para orar junto comigo, para que Deus mude essa sua situação. Diga: Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu conheces a minha dor, a dor, Senhor, que eu carrego em meu coração, aquela que ninguém vê, Senhor. Só o Senhor vê. O que ninguém entende, Pai, é só o Senhor que entende. Hoje eu coloco diante de Ti, Senhor, todas
todas as minhas feridas, toda a minha lágrima, Senhor, e todo esse cansaço. Traz cura. Cura, Senhor. Cura para a minha alma. Restaura a minha fé, Senhor. Renova a minha esperança. Eu creio que depois da dor, depois do sofrimento, o Senhor libera cura e bênção sobre minha vida. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, porque eu tenho a certeza e a convicção que o Senhor já está trabalhando ao meu favor, porque eu creio num Deus todo-poderoso, o dono do impossível, o Criador dos céus e da terra. Senhor, guia-me, guarda-me no dia de hoje. Me dê livramento, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Receba a tua vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje, queridos, eu quero trazer uma mensagem poderosa. Fique até o final deste devocional e Deus vai falar com você. Em Jó, no capítulo 4 e o versículo 3 ao 5, a palavra do Senhor nos diz assim: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Quando Jó estava pelo pior momento, queridos, da sua vida, ele ouviu estas palavras do seu amigo Elifaz. Jó sempre foi aquele que encorajava os outros. Mas agora, queridos, ele é quem estava precisando de ajuda. Por causa disso, eu quero trazer este devocional para você que sempre procurou fazer o bem para as pessoas. Sempre procurou falar de Deus para elas. Mas agora, queridos, é o seu coração que está partido. E você tem passado por tantas lutas, não é mesmo? Saiba, queridos, que isso acontece com todos aqueles que decidem caminhar com o Senhor. Na nossa vida, queridos, haverá momentos em que tudo ficará muito escuro. Irá parecer não apenas que Deus, Ele está em silêncio, como também que Ele não está fazendo nada. E Ele fica, queridos, apenas observando o nosso sofrimento. Ei, nesses dias, tudo irá parecer frio e sem sentido. Até mesmo as coisas, queridos, que sempre nos fortaleceram, como os louvores, a adoração, as orações e mesmo as palavras de Deus, não conseguirão nos livrar do desânimo. Seremos tomados por uma sensação de impotência. E nós, amados, que tantas vezes ajudávamos as pessoas com as nossas palavras e atitudes, agora sentiremos que essas mesmas palavras não são capazes de nos encorajar. São momentos, amados, em que o vale da sombra da morte parece não chegar ao fim. E ficamos com medo de nunca sairmos desse deserto. Tentamos encontrar algum sentido, alguma direção, e não encontramos nada que alivie o nosso coração. Compartilhamos, queridos, nossas lutas, até mesmo com pessoas de Deus, e elas não entendem a profundidade da nossa dor. Os pastos verdejantes, queridos, que antes nos traziam paz e alegria, agora estão distantes, e nem mesmo a vara e o cajado do pastor parecem estar presentes. Mas o que, amados, você não entende
é que apesar de tudo isso, você, queridos, continua caminhando. Ainda existe uma esperança e uma confiança interior que não acabou, mesmo nos piores vendavais. Não é mesmo? Você sabe por quê, queridos? Você ainda está de pé? Porque, amados, as lembranças do que Deus já fez em sua vida nunca podem ser apagadas, mesmo diante da escuridão e do vazio. A presença de Deus, amados, que você já sentiu e as experiências que você já teve com Ele estão muito fixadas dentro do seu coração e elas nunca serão removidas. Por isso, queridos, se você está chorando e está perdendo a vontade de viver, eu quero te dizer, amados, que Deus não se esqueceu de você. Ele cuida de todas as áreas da sua vida e não se esqueceu de nenhuma delas. Ele sabe, amados, dos seus sonhos, dos sonhos que estão dentro do seu coração. Eita Deus, tão grande! E Ele tem poder, queridos, para realizá-los no tempo certo, no tempo dele. Saiba também que as promessas de Deus para a sua vida não diminuem de acordo com as suas falhas. E essa escuridão em que você está vivendo hoje, amados, não apagarão o brilho do Senhor na sua vida. Pois a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas. Nem mesmo, amados, a mais profunda tristeza da alma pode deixar o Senhor mais distante de você. Nenhuma sensação de abandono, queridos, pode fazer com que Deus, Ele te deixe. Pois Ele mesmo disse em sua palavra: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais abandonarei. Por isso, meus queridos, eu quero terminar este devocional junto com você, lendo em Isaías, no capítulo 50, e o versículo 10. Ouça, queridos, esta palavra e guarde em seu coração. Diz assim: quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa do seu Deus. Aleluia! Ei, queridos, Deus, Ele nunca, jamais te abandonará. Ele está contigo, amados, aonde quer que você andar. Amém? Vamos orar a esse Deus tão grande, tão maravilhoso em nossas vidas. Então agora, abra, queridos, o seu coração e diga assim para o Pai: Senhor dos senhores, eu, Pai, me encontro agora diante da Tua presença, Senhor, para lhe agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em minha vida. Eu sei, Senhor, que o Senhor nunca me abandonará, nunca me deixará, Senhor. Por onde quer que eu andar, Tu estás comigo. Então, ó Pai, não temerei o medo, não temerei, Senhor, os problemas, as dificuldades, porque eu sei que o Senhor está comigo em todos os momentos da minha vida. Senhor, cura-me, guarda-me, livra-me, Senhor, de todo o mal. Protege a minha vida, Senhor, debaixo das Tuas mãos potentes. Eu, Senhor, agradeço a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então fiquem com essa palavra em seu coração. E nunca se esqueça, confie no nome do Senhor e dependa do seu Deus. Você, queridos, não irá se arrepender. Deus, Ele está contigo, sempre. Que Deus o abençoe.
a todos no dia de hoje. Aleluia.